Olá pessoal, nós somos do grupo Beco com Saída e hoje vamos tratar sobre o assunto populismo penal midiático. Eu sou a Natália. Eu sou a Bruna. Eu sou a Beatriz. E nós somos alunas de Comunicação Social da UFRJ. Roda a vinheta. Beco com Saída. Beco com Saída. Beco com Saída. Como dito antes, o assunto de hoje é sobre populismo penal midiático. Então eu farei uma breve introdução ao tema, porque apesar de estar muito presente na sociedade, é um assunto pouco discutido. Então as pessoas não têm uma noção do que seja, apesar de saberem instintivamente o que é. O populismo penal midiático, espalhado ao mundo na década de 70 pela difusão do ultraliberalismo estadunidense e inglês, e começa a ganhar força no Brasil a partir de 85. Antes da gente entender o seu significado, é necessário ter em mente o que é o populismo na política. Foi uma prática, e ainda é uma prática muito praticada na América Latina por líderes carismáticos. E alguns exemplos que eu posso dar de líderes aqui no Brasil: Lula, Jânio Quadros, Leonel Brizola, e o maior destaque para Getúlio Vargas consiste em estratégias de recursos para garantir uma relação direta entre o líder, que é carismático, e o povo. Essa relação é estabelecida através de um vínculo emocional, escutando os clamores da população, e é constantemente praticada em países com grandes diferenças sociais. Agora, aplicando essa lógica na justiça, o legislativo e a mídia começam a escutar a população sobre a solução do problema da criminalidade. Utilizando-se dos medos e insegurança dos populares, a mídia divulga os anseios amplamente, porém espetacularizando e dramatizando, o que provoca demanda social pelo endurecimento das leis penais, como a legalização do armamento civil, redução da maioridade penal, entre outros. E segundo o Datafolha, em 2015, 87% da população adulta era a favor da redução da maioridade penal. Para você ter uma ideia, de 85 até 2013 foram aprovadas 96 leis penais, porém não surtiram muito efeito, pois em 80 o número de homicídios era de 11 para cada 100 mil habitantes. Em 2007 aumentou para 27 em cada 100 mil habitantes, claramente mostrando a ineficiência desse sistema que pune em vez de prevenir o crime. O jurista e professor Luiz Flávio Gomes diz que o populismo penal midiático é a política mais irresponsável de um governo democrático, pois dá crédito a algo ineficaz para solucionar um grave problema social. Explorando a sensação de impotência do cidadão, ganha visibilidade com a suposta eficácia que a mídia tenta passar e ganha força com apoio político, garantia certo do número de votos. Isso faz com que fortaleça utopias reacionárias, como a guerra contra as drogas, contra o terrorismo, contra o crime organizado, contra isso, contra aquilo, etc. E não surge efeito algum que resulte na solução dos problemas da insegurança social, como nós podemos ver nos números acima. Aliás, resulta no crescimento da criminalidade, penas desproporcionais, rejeição social do egresso e o encarceramento massivo, principalmente de negros e pobres. É perceptível a necessidade de informação em uma sociedade pós-moderna, mas como podemos perceber, esse populismo penal midiático não soluciona os problemas sociais que é vendido para que funcione, apenas garante uma boa audiência e votos em eleições. Por ser um conceito pouco abordado, eu sei que, apesar da minha breve introdução, algumas pessoas podem ter problema para entender. Então, como nós vamos nos aprofundar no assunto, e eu disse que apesar de ser um assunto
pouco discutido, está muito presente no nosso cotidiano. Vamos fazer aqui, no próximo bloco, uma análise de casos para que o assunto fique mais claro para todos vocês que estão ouvindo. Como a Beatriz falou, o populismo penal é muito presente no nosso dia a dia, só que nós não estamos acostumados a reconhecer por esse nome. Um caso bem clássico que todo mundo conhece é o julgamento de Cristo, ainda na República Romana, que foi condenado por apelação popular. É por isso que o populismo penal é tido como um mal das democracias. Mas é claro que há casos muito mais recentes, ainda mais agora, com influência intermédia da mídia. Um caso de uns 2 anos atrás, que é perfeito para exemplificar esse pensamento, é de um projeto que estava correndo na Câmara dos Deputados do Rio de Janeiro, que propunha penas mais rígidas para os motoristas que fossem flagrados na Operação Lei Seca. A reportagem que nós ouviremos a seguir é do programa Balanço Geral, do repórter sensacionalista Wagner Montes, na Rede Record. Câmara dos Deputados aprova projeto que torna mais rígida a Lei Seca. Agora as possibilidades de atestar que o motorista está chapado são maiores. O texto ainda precisa aí, olha, vou te contar. Assim que acertar esse TP, que ele não pular mais, vai ser mais rápido. Ainda passar o texto pela aprovação do Senado. Carlos Ferreira me conta. A decisão foi aprovada pela Câmara dos Deputados nesta quarta-feira. O novo texto amplia as ferramentas usadas pela polícia para comprovar a embriaguez de motoristas. Agora, além do bafômetro e do exame de sangue, passam a valer como prova o depoimento de testemunhas, imagens de vídeo, exames clínicos e quaisquer outros meios que permitem comprovar que o condutor do veículo não tem condições de dirigir. O projeto ainda dobrou o valor da atual multa para quem for pego dirigindo alcoolizado. A punição, que hoje é de R$ 957,70, passa para quase R$ 2.000. Atualmente, o motorista flagrado alcoolizado pode se recusar a passar pelo bafômetro. O Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mundial de países recordistas em acidentes de trânsito. Desde que a Operação Lei Seca começou a ser realizada no Rio, mais de 500 mil pessoas realizaram o teste do bafômetro. Mais de 40 mil motoristas tiveram a carteira de habilitação apreendida. Nas blitz de Lei Seca, é comum um flagrante de motoristas embriagados que se negam a fazer o teste do bafômetro, mesmo estando visivelmente alterados. Eu dirigindo? Eu dirijo nenhum, só tô... Ô, velho! Não, aqui, ó. Apesar do editorial demonstrar apoio favorável ao projeto, como, por exemplo, citar o alto número de acidentes causados por motoristas embriagados, o jurista e professor Luiz Flávio Gomes não acredita que punições mais severas vão resolver o problema do trânsito. Segundo o professor, as políticas que realmente diminuem os acidentes são políticas de fiscalização. Mas a maior parte da população brasileira não tem acesso às opiniões do professor, ao passo que é diariamente exposta a diversos programas de rádio e TV que, como os de Wagner Montes, acreditam em penas mais duras como solução para o alto índice de criminalidade no Brasil. Falando em influência da mídia, preparamos uma entrevista sobre esse assunto. É com você, Natália. Vamos começar agora uma entrevista, dessa vez com a estudante de marketing Juliana Costa. Vamos falar sobre o nosso tema, que é o populismo penal midiático. Tudo bem, Juliana? Tudo sim, com você? Tudo bem comigo também. Para começar, você se acha influenciada pelos meios de comunicação? Sim, ainda mais hoje em dia que nós somos bombardeados de notícia a todo momento. Eu me sinto sim influenciada, não só eu como várias pessoas. Às vezes a gente não tem entendimento ou conhecimento sobre tal assunto, então nós acabamos confiando no veículo que está nos fornecendo a notícia. Quais desses meios de comunicação você mais utiliza? E quais deles você acha que tem o maior poder de influenciamento? Olha, hoje em dia a internet, porque
vivo no celular e a televisão. E acredito que a televisão seja um dos maiores influenciadores, porque cada brasileiro tem pelo menos um televisor em casa. Então a televisão ela abrange uma quantidade maior de pessoas, porque no nosso país nem todo mundo tem condições de ter internet. Você sabe sobre o que se trata o populismo penal midiático? Não, nunca ouvi falar. Então, vou fazer uma rápida explicação para você poder entender. O populismo penal midiático é sobre o modo que a mídia atua manipulando as pessoas, para que as mesmas tenham sensação de segurança, achando que a única forma de resolver os problemas é punir os criminosos. Você concorda com isso? Olha, em parte, porque, na minha opinião, só punir o criminoso não resolve. Eu acho que os governantes eles deveriam investir em educação, cursos profissionalizantes para que o jovem ele não venha seguir o mundo do crime, porque prender não é só a solução, ele pode sair de lá e continuar na vida do crime. Isso não é o certo. Isso. E você concorda com o porte de armas, pena de morte, castração química ou redução da maioridade penal? Olha, desses que você citou, eu concordo com a redução da maioridade penal, porque embora a gente saiba que a prisão não seja a principal solução do problema, hoje em dia no nosso país ela é basicamente a única coisa no qual nós podemos recorrer. Então, já que o menor ele sabe do que ele está fazendo, então ele pode sim pagar pelos seus atos, porque às vezes o menor ele vai para uma casa onde tem vários adolescentes que cometem a mesma coisa, ele pode ser pior. Então, como eu citei anteriormente, tendo uma educação de qualidade, um curso de qualidade, um acesso à graduação, ele pode escolher essa vida e não a vida do crime. No seu cotidiano, como você percebe que está sendo influenciado, manipulado ou até mesmo convencido pela mídia? Essa sua opinião sobre a redução da maioridade penal, você acha que tem a ver com a influência da mídia? Olha, um pouco, porque a mídia ela não diz pra gente de cara. Ela diz nas entrelinhas, então a gente vai captando isso e concordando que é realmente uma melhor opção pro nosso cotidiano hoje, que nós vivemos. E nós somos influenciados a todo momento por campanhas, anúncios, pelos jornais, reportagens, artigos, nem que seja de uma forma menos explícita, mas nós somos influenciados sim por todos esses meios diariamente. Para concluir, uma pesquisa mostra que o número de crimes aumentou dos anos 80 para cá, mesmo com que a legislação tenha aumentado 96 leis penais. Será que não deveria se realizar outra política pública mais responsável para fazer com que o problema seja resolvido de verdade, sem ter a necessidade de maior rigor penal? Olha, como eu citei anteriormente nas outras respostas, não é uma opinião exclusivamente minha, é uma opinião de várias pessoas que não tem outro caminho, né? As pessoas precisam entender que a educação ela precisa ser investida. Sem educação, a gente não tem base para nada. Então, uma criança que não tem um estudo decente, e principalmente se ela mora na comunidade, ela vai ver o bandido e ter o bandido como exemplo. Então, a gente precisa melhorar na educação, em cursos, nisso tudo. E não criar mais leis para punir. A gente tem que prevenir e não punir. Exatamente. Obrigada, Juliana. E terminamos aqui a nossa entrevista. Então, pessoal, continuando assim o nosso podcast,
montamos uma enquete para saber a opinião das pessoas sobre o nosso tema, como também sobre a influência da mídia na vida dessas pessoas. Obtivemos alguns resultados surpreendentes, contendo respostas em que o público foi quase unânime na decisão, como em outras respostas que o público foi bastante apertado. Cabe ressaltar que grande parte das pessoas que responderam nossa enquete são pessoas que estejam cursando o ensino médio ou nível superior. Vamos aos resultados? Na primeira pergunta, perguntamos se as pessoas sabiam sobre o que se trata o populismo penal midiático, e 81% das pessoas não se fazia ideia sobre o que se tratava, o que mostra que o assunto não é amplamente divulgado e discutido na nossa sociedade. Já na segunda, 88% das pessoas se acham influenciadas pelos meios de comunicação, tendo como meios mais utilizados a internet, representando cerca de 94% das pessoas, e uma pequena porcentagem que ficou dividida entre a televisão e o jornal. O rádio também estava entre as nossas opções, só que ninguém votou no rádio. Talvez pelo nosso público-alvo seja de jovens. Talvez se fosse com um público mais velho, talvez o resultado fosse um pouco diferente. Continuando assim, quando quisemos descobrir sobre quais formas penais as pessoas são favoráveis, e entre as opções tinha pena de morte, redução da maioridade penal e legalização do porte de armas, 72% das pessoas não se mostraram a favor de nenhuma dessas formas penais e 18% a favor apenas da redução da maioridade penal. Mas o fato mais surpreendente ficou por conta da questão da última pergunta. Queríamos saber se as pessoas se sentiam influenciadas para responder à pergunta anterior, que era sobre as formas penais que elas concordavam ou não. E 52% das pessoas disseram que sim. Entre as justificativas estava que a mídia influencia a escolha de vertentes e também de que formou opinião a partir do que recebia da mídia, entre outras coisas. E as que votaram que não, justificaram que já têm uma opinião formada através do círculo de convivência, como também da própria violência no cotidiano das pessoas e da situação em que os presos se encontram, mostrando que de nada adianta punir mais se os nossos presídios não seriam capazes de suportar tamanha punição. Assim conseguimos chegar a algumas conclusões super importantes, como de que a maior parte das pessoas se sentem manipuladas pelos meios de comunicação, mas não sabem as formas que os mesmos usam para manipular. Como se a ideia de manipulação se tornasse uma opinião do senso comum, mas ninguém conhecesse de fato como os meios de comunicação realizam essa manipulação. Fora que a maior parte dessas pessoas, o que também pode representar vocês que não escutam, é o fato de elas não conhecerem o que se trata o populismo penal midiático. Assim, a gente vem também e ajuda nisso a tratar sobre esse assunto, tornar esse assunto mais amplo e mais discutido, levando conhecimento para vocês também. Elas têm a sensação de insegurança diante da onda de criminalidade, sem saber que essa mídia emprega esse medo. Esse tema precisa ser totalmente mais discutido, para que as pessoas talvez consigam de fato montar sua opinião sobre as penas aplicadas no nosso país, sem deixarem se influenciarem pelo que a mídia nos passa. Ao longo do desenvolvimento do nosso podcast, abordamos um assunto muito presente no nosso cotidiano e esperamos estar iniciando aqui um debate necessário para a nossa sociedade. Sobre essa supervalorização do crime que a mídia emprega e da manipulação que cria a sensação de insegurança e o sentimento de medo em todas as pessoas. Desejamos ter esclarecido o que é o populismo penal midiático e qual a sua influência nas nossas vidas. O Beco com Saída é um projeto da disciplina Comunicação e Realidade Brasileira. Nós gostaríamos de agradecer a todos os participantes, as pessoas que colaboraram à produção, principalmente ao Felipe Creton, do Centro de Produção de Multimídia da ECO, e os colegas de turma que fizeram a vinheta. Foi o Matheus, Kim, Letícia, Maria, Paula, Laís, Ricardo, o outro Matheus Nascimento, Murilo, Maria Luísa e Juliana Alvarenga. Muito obrigado, porque sem vocês não teria esse podcast. E gostaríamos também de convidar vocês a ouvirem os próximos podcasts
que também estão muito legais e falando de temas muito interessantes. Então, por favor, nos prestigiem. É isso, até mais!